Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa jornada do Brinca Yoga das Emoções. Eu sou a Renata Von Poser, criadora do método Brinca Yoga e idealizadora desse movimento todo do yoga e emoções, né? Que hoje é um curso e também é uma parte da metodologia do Brinca Yoga, que é a gente ter esse olhar do desenvolvimento emocional tanto nas aulas de yoga quanto nas nossas relações com as crianças, né? Então, é mais abrangente até do que quem só quer dar aula de yoga para criança. Essa abordagem do Brinca Yoga das Emoções, ela é para todos, né? Para todos que têm interesse e se preocupam em ter um bom desenvolvimento saudável da sua saúde emocional, psíquica, para poder depois transmitir isso para as crianças. Essa aula de hoje, ela é uma aula muito importante porque ela vai falar sobre os ciclos de violência, né, que nós estamos sujeitos, esses lugares obscuros que a gente muitas vezes nem sabe que a gente está reproduzindo, que a gente está fazendo. E ela é uma aula que depois, lá no curso das emoções, a gente vai aprofundar com uma temática um pouco mais terapêutica, com alguns exercícios, mas hoje você já vai ter aí bastante inspiração, já vai poder ter um olhar um pouco mais abrangente sobre o teu repertório emocional, né, para te ajudar a se desenvolver e ser esse bom modelo, né? Que é o que a gente sabe que na educação emocional a gente precisa desenvolver. Então, vou começar aqui partilhando com vocês o PDF que eu fiz, com muito carinho. Vamos ver aqui, ele vai aparecer. Eu vou me deixar ao lado, porque eu acho que é mais interessante. Vamos aqui, tira meeting, não, aqui. Deixa eu me organizar, gente. O computador às vezes fica um pouquinho lento, né? Quando tem muita coisa acontecendo. Cadê? Por que que tá nessa página? Aqui. Vamos lá. Aí, pronto. Boa noite, quem está chegando agora. A gente vai começar, tá bem? E depois avisando para você que está aqui no ao vivo comigo. Essa aqui está sendo gravado e depois eu abro para vocês poderem fazer perguntas lá no final, se alguém ficar com alguma dúvida e tiver algo para partilhar também com a gente, tá? Então, como eu estava falando, né, esse trabalho do Brinca Yoga das Emoções é um trabalho que fundamenta a minha história também, junto com o Brinca Yoga. Foram duas vertentes que foram se desenvolvendo ao longo dos anos no meu trabalho. Uma, o yoga lúdico, com brincadeiras, com jogos, surgiu o baralho, já tem outro baralho na cabeça, sempre estou recolhendo novas brincadeiras, novas formas da gente transmitir o autoconhecimento, né? Essa é a proposta principal do Brinca Yoga, né? Brinca Yoga quer transmitir autoconhecimento de forma lúdica, vivencial, trabalhando o grupo, o desenvolvimento do grupo. Então, tudo isso está presente ali na metodologia do Brinca Yoga. E a educação emocional, ela anda paralelo ao desenvolvimento das técnicas do Brinca Yoga, porque eu, como profissional do yoga, chegou um momento que foi muito urgente eu me reciclar, eu procurar novas formas, inclusive para adentrar nessa palestra que eu vou fazer hoje para vocês, que é a permissão para a gente sentir todos os sentimentos, porque o yoga ele está baseado em conceitos éticos, né? Quem não conhece, o yoga ele não é só sobre a gente reproduzir posturas de animais para as crianças, falando do cachorro, da tartaruga, não é só trazer os elementos da natureza da prática de yoga para crianças, e menos ainda a gente querer reproduzir uma aula de adulto com criança, né? Yoga para crianças, ele vai falar, acima de tudo, sobre o desenvolvimento moral, ético, psíquico daquele ser humano que está ali. Porque o yoga, ele é para a mente, ele não é para o corpo. E isso mudou totalmente a minha prática anos atrás, lá 20, 18 anos atrás, quando eu estava dando aula para as crianças e tinham muitos comportamentos desafiadores. Tinham crianças realmente que não se adequavam, né? Não atendiam aos pedidos da autoridade, que no caso era eu, para prestar atenção, para silenciar, para parar de bagunçar, ou inclusive para parar de machucar um amiguinho. E aí eu me deparei com essa situação ética, inclusive, de pensar, poxa, eu estou aqui numa aula de yoga. A palavra yoga significa união,
Então, o que a gente busca em todas as práticas de yoga é promover a união comigo mesmo, com a natureza, com as outras pessoas. Então, como eu, como profissional e como professora que estou promovendo esta união, vou excluir um aluninho do meu grupo. Como que eu vou chamar alguém ou vou fazer esse aluninho se sentir inadequado na frente de outros coleguinhas, promovendo uma desunião interna, inclusive, né? Então, era uma questão que para mim não estava fazendo muito sentido a forma que eu conhecia de conduzir os meus grupos, e de educar. E foi daí que eu fui me reciclar, né? Porque eu falei, não, não é possível. Se eu estou aqui ensinando yoga, se eu estou ensinando união, isso tem que estar presente em todas as esferas da minha manifestação aqui na sala. Não só no planejamento das aulas lúdicas e divertidas e das brincadeiras inclusivas. Não, não é só sobre isso, né? E aí eu comecei a entender a magnitude que é a gente ensinar yoga para crianças, né? Porque ensinar yoga para crianças é uma grande responsabilidade porque a gente está ali mexendo com a mente das crianças, né? Como eu falei, o yoga é para a mente, não para o corpo. Apesar do corpo estar presente, da gente usar o nosso corpo como um veículo de atenção, de concentração, de promoção da saúde, de amplitude, de uma série de coisas, e de relacionamento com os outros, né? No caso do yoga para crianças. E foi daí que eu comecei a entender que o yoga para crianças não tinha nada a ver com o yoga adulto, né? Que o yoga adulto ele promove outro tipo de autoconhecimento, né? E o yoga para crianças, para seguir a filosofia ética, ou seja, esses preceitos onde a gente está promovendo união, onde a gente está promovendo valores como respeito, saber ouvir, esperar a sua vez, respirar, né? A gente quer respirar, a prática inteira de yoga, a gente quer que os alunos aprendam a respirar dentro de cada postura, aprendam a permanecer respirando, trabalhando os limites dentro de si. É isso que a prática de yoga se propõe. Então, é um grande desafio como fazer isso com as crianças de forma lúdica, respeitando essa base ética, filosófica e de promoção de valores, né? Então foi daí que eu me reciclei e comecei a estudar uma série de coisas relacionadas a. Eu já venho da educação, né? Já fiz mestrado em educação e animação sociocultural. Eu já trabalhava com grupos. A parte do yoga, né? A parte do yoga e do brinca yoga, eu já trabalhava com grupos de crianças, já fazia monitoria, já trabalhava em férias, já fazia uma série de trabalhos. Então foi mais fácil para eu conseguir unir essa parte lúdica e essa parte de valores com o yoga. E daí que apareceu ao longo dos anos o Brinca Yoga das Emoções, que é um trabalho que eu acho que ele tem que andar concomitante com as nossas práticas, né? A gente tem que estar sempre focado, porque diferente da prática de adulto, aonde o adulto vai até a aula de yoga espontaneamente com o seu próprio carro, ele chega lá, ele estaciona, aí ele tem o seu tapete, ele já está, né, com a roupa adequada, ele já se localiza no seu espaço, fecha o olho, ele fecha, inspira, eleva os braços, ele eleva, é uma maravilha, né? Tudo que a gente fala, o adulto faz e a aula flui em harmonia. E com criança os desafios são outros, né? O adulto, a gente tem um foco de levar ele mais para dentro, cada vez mais para dentro. E a criança, a gente vai construir essa ponte, como eu falei ontem, vou reproduzir isso amanhã também. Essa ponte onde a gente está mostrando para elas o caminho que ela faz para chegar lá dentro, mas a todo tempo a gente está nesse amplia e concentra, amplia, concentra, expande energia, brinca, pula, fica feliz e faz brincadeira e grita e corre e agora observa. Observa o seu coração, sua respiração, fecha os olhos, né? Então a gente vai construindo essa ponte para a criança aprender a continuar sendo o que ela é, a potência de manifestação que ela é, de criatividade, espontaneidade, mas conseguindo construir cada vez mais essa ponte para que ela faça uma visita nesse local interno, onde ela pode respirar, onde ela pode se equilibrar, onde ela pode perceber que existe um universo aqui dentro dela de pensamentos, de emoções, sentimentos, imagens mentais, né? Então, é isso que a gente vai construindo na prática com crianças. E a questão, como eu estava falando, né, das emoções, é, o diferencial é que os alunos, numa prática de yoga tradicional, que a gente conhece, não minhas práticas, né? Porque eu também tenho Brinca Yoga para adultos, que é muito legal, que é o Yoga Mandala, Yoga em dupla, que é uma
super legal também trazer esse universo das relações interpessoais para nossa aula. Mas não é a proposta do yoga clássico é que cada um no seu tapete, consigo mesmo, interiorizando ali, e, se possível, o máximo de tempo de olhos fechados durante a aula, né? E com a criança, a gente não tem isso. A criança, a gente quer trabalhar com ela esse yoga interrelacional, esse yoga filosófico, ético, psicológico até, que acontece na formação do grupo. Então, ao longo dos anos, eu percebi que não adiantava só eu ter uma aula de yoga muito bem elaborada, com brincadeiras legais, com uma história bacana, com um planejamento incrível. Eu falo bastante disso na formação do Brinca Yoga. Se as crianças não sabem se relacionar entre si, se elas não conseguem lidar com as frustrações e desafios que estão presentes ali no grupo humano o tempo todo. Então, a gente que se propõe a dar aula de yoga para criança, a gente também está ensinando as crianças e educando elas sobre esse desenvolvimento humano, que passa pelas relações interpessoais, que passa pelo desenvolvimento e amadurecimento emocional. Né? Então, daí está aqui a importância, né, da gente estar falando sobre emoções. E ontem a gente viu esse lado mais fisiológico, né? A palestra de ontem, que era essa, falando sobre autorregulação, a gente viu essa parte fisiológica tão importante que o yoga traz, né? Essas ferramentas da respiração, do relaxamento, da meditação, que se desmembra também em massagem, caminhada, contato com a natureza, enfim, não precisa estar rígido na forma de uma prática de yoga, né? Como eu falei, yoga é para a mente, não para o corpo. Não acontece só no tapetinho e só dentro do espaço da aula, né? Acontece o tempo todo, com a gente caminhando, se alimentando, se relacionando, né? É ali que o yoga está muito mais presente, inclusive, né? Eu costumo dizer para os alunos que a gente vem aqui na sala de aula aprender, compreender, e aí a gente vive tudo que a gente aprendeu fora da sala de aula, fora do tapetinho. É quando o yoga de fato acontece, né? Até então ele está ali num âmbito muito pessoal do seu núcleo interior. Eu sigo uma linha de yoga muito interessante do Swami Shivananda, que é um mestre yoga que nunca saiu da Índia, e ele falava isso. Ele falava: não, não me interessa yogis que estejam aqui na caverna meditando. Eu quero que o yoga vá para a rua. Eu quero yoga lá em Nova York. Eu quero yoga no meio da urbe, né? E assim foi. Ele tem grandes discípulos espalhados pelo mundo inteiro, né? Disseminando as práticas de yoga promovidas por ele. E de forma muito, muito especial, porque é isso, o yoga precisa estar aonde a gente mais precisa dele. E agora, né, falando isso, onde a gente mais precisa? No desenvolvimento, na raiz da coisa, no desenvolvimento humano, né? Então, aqui está a importância da gente estar falando sobre educação emocional para promover o yoga que a gente gostaria de ver em todo o mundo, né? Imagina que incrível, né? Todos vibrando numa energia de autorresponsabilidade, de meditação, de domínio de si, né? Das suas emoções intensas, da sua respiração. Que mundo incrível que teríamos, né? Bom, então, a permissão para sentir, eu vou avançar aqui. Ué, por que que não está indo? Ah, pronto. Eu vou voltar só para recapitular de outra forma, né, com uma outra vertente aqui, o que a gente falou um pouco ontem, né, sobre as emoções. Então, aqui a gente tem essa ideia de que a emoção ela é involuntária. Ela não está sobre a égide da nossa vontade, né? Como a gente viu ontem, as emoções elas são respostas fisiológicas, químicas, elas acontecem conosco, é algo que acontece, como respirar, como o batimento do coração, são coisas que a gente não tem domínio sobre isso, ela é natural, né? Ela faz parte de toda a humanidade, todos nós sentimos, e ela precisa de fluidez, né? Olha só. A emoção, ela precisa estar fluindo em nós, ela não pode estar é, sobre o controle e a repressão. Porque hoje, com muitos estudos em várias áreas humanas que a gente tem, né, a gente já sabe que isso se chama psicossomatizar, né? As emoções reprimidas, elas viram fundamentos e distorções psíquicas, inclusive na nossa mente, né, como angústia, depressão, tristeza, ansiedade, né, por conta dessas emoções que a gente não conseguiu dar vazão, nos traumatizam e acabam virando doenças dentro de nós, né? Cada vez mais, ainda bem, a nossa medicina, inclusive, vai avançando, né, e se unindo
a esse viés mais do desenvolvimento humano psíquico e emocional para compreender as doenças do nosso corpo, né? Então, a gente já sabe disso, e imagino que muitos que estão aqui já estão mais familiarizados com esse conteúdo, né? E então, por que que meu negocinho não está indo quando eu mando agora? Ah, então, a atitude, quais são as nossas atitudes emocionais frente às emoções que aparecem? Então, eu classifiquei algumas atitudes que a gente geralmente tende a ter, e não com todas as emoções, né? Nada aqui que eu vou falar é 100%, né? Vocês vão ver que isso vai estar bem presente, mas a gente, com algumas emoções em específico, a gente tende a ignorar, a negar, fingir que aquilo não está acontecendo, que eu não estou sentindo aquilo. Às vezes a gente nem se dá conta, às vezes a gente ignora porque não está acostumado a se auto-perceber, né? A perceber no corpo, onde tem uma tensão, uma rigidez, uma aflição no peito, um embrulho no estômago. A gente às vezes vai levando a vida rapidamente, vivendo muito para fora, né, sem fazer essa ponte para dentro, que é o que eu falei que a gente ensina a criança a construir, né, de fora para dentro o tempo todo. E aí a gente pode acabar sim ignorando, negando, não por nossa vontade, mas por ser assim sempre, por a gente não ter uma percepção mais apurada sobre os efeitos das emoções em nós, né? A gente também tende às vezes a diminuir as nossas emoções e das crianças. Então vou começar até a trazer um pouco do dedo para você como educador, né? Então, isso significa o quê? Às vezes, né, a criança tem um medo, medo geralmente é o que a gente mais diminui, né? A gente vai ali quase que invalida aquele medo, né? E diz que seria negar, né? Dizer, não, não, isso aí não é nada, né? Um maior trovão enorme, as crianças ficam ensandecidas, né? Com aquele barulho, aquele estrondo, e vai o adulto e diz, não, é só um trovão, tá lá longe no céu, né? A questão não é, nesse caso, né, o que é. É um trovão, tá lá longe no céu, ok, isso tá nessa faixa racional, né? Mas a gente volta lá, a emoção, ela é involuntária, ela não faz parte desse arcabouço racional. Ela não tá aqui no nosso córtex pré-frontal, lembra que a gente viu ontem, né? Que é essa parte onde a gente racionaliza, pensa, a emoção não tá aqui. Então, a gente explicar a emoção ou querer diminuí-la não faz com que ela não exista, que muitas vezes é o que a gente quer que as crianças que aconteçam com elas, né? Então, a tristeza também é outra que ou a gente diminui ou nega. Então, quebrou um brinquedo, ela não conseguiu algo que ela queria, e aí o adulto vai lá e fala: ah, não foi nada, imagina, não esquenta a cabeça, tudo certo, a gente compra outro, a gente vai amanhã, a gente dá a solução, a gente quer trazer para ela o racional, né? Para que ela, a gente pode resolver de X maneiras, mas ela não está interessada na resolução naquele momento. Naquele momento, ela está só sentindo o que aconteceu com ela. E a gente faz isso com a gente também. Né? Ao invés da gente parar e sentir aquela emoção, chorar, deixar aquela tristeza passar por nós, a gente começa rapidamente a ir para cá, né? Como eu falei, outra a gente faz esse pulo da mente para o coração e do coração para a mente. Rapidamente a gente sai dessa esfera e passa aqui para esse local aí que a gente acredita que é o local mais ideal para a gente estar com as nossas emoções, que é a nossa mente, não é, né? Então, isso também na mente é onde a gente vai julgar e criticar as emoções. Então, muitas vezes a emoção vem e a gente começa, mas por que que eu estou sentindo isso? Que bobeira, né? Essa pessoa não quis ser muito isso ou aquilo. A gente fica ali julgando, categorizando, racionalizando, ó. Tá tudo dentro dessa esfera da nossa mente. Mas a emoção, ela não acontece ali. Ela não acontece nesse córtex pré-frontal que pensa, organiza, julga, discrimina, critica. A emoção, ela é anterior ao nosso pré-frontal, né? Ela está lá dentro do nosso sistema límbico. Ela acontece lá num centro de emoções involuntário que vai trazendo um monte de respostas químicas para o nosso corpo, né? E que não cabe, nesse momento, a gente julgar, racionalizar ou pensar. A gente pode usar desses recursos e é saudável que a gente use, principalmente para a gente, depois que sentir a emoção, ressignificar, trazer uma nova atitude para a nossa vida, né? O correto e a última de todas que está ali, mas não menos esquecida, né, seria o fluir.
o fluir das emoções. Essa que é sobre isso que se trata, né? Que é a gente compreender que a gente não vai sucumbir à emoção por senti-la, por permitir que ela aconteça em nós. É como respirar, né? A gente pode travar essa respiração, respirar curto, respirar sem uma cadência fluida, respirar picadinho. A respiração e a emoção, elas estão muito juntas, né? A gente tenta controlar essa respiração, da mesma forma que a gente tenta controlar a emoção e fazendo com que ela fique grudada em nós ou que a gente se esvazie muito. Então, isso a gente vai, eu vou elaborar melhor isso para vocês, para quem vier para o curso do Brinca Yoga das Emoções, claro. A gente vai ter uma aula especial agora, dia 11 de junho, é a primeira aula, onde eu vou trazer alguns elementos terapêuticos para você se desenvolver dentro disso que a gente está falando aqui, tá? Algumas dinâmicas, uns exercícios, exatamente para que você possa e avaliando aí como que é que você faz com você mesmo, e porque é a forma que você faz com você, é a forma que você aprendeu da sua família, né? Eu vou falar aqui no próximo slide. E é a forma como você vai escolher esse repertório emocional aqui, ele já está com você, ó, há muito tempo. Há muito, não é algo de agora, não é também algo que você, né, que você escolhe racionalmente, eu nego o medo, ou eu diminuo a minha tristeza, né, ou eu abafo a minha raiva, né, nego a minha raiva. Não, não é isso, né, não tá, você não escolhe isso, isso é um repertório que tá com você já faz bastante tempo. Deixa eu avançar aqui, ó, que seria essa sua memória emocional, né? Então, não é algo que você está fazendo porque você quer também. Então, e isso também nos traz para esse local de autorresponsabilidade com relação às crianças que estão à nossa volta, né? As nossas atitudes emocionais, as opções que a gente mostra para a criança do que ela pode fazer com as próprias emoções, inclusive aquela listinha que acabamos de ver, negar, criticar, julgar, que é o que a gente faz para ela e é o que a gente faz conosco, a gente vai fundamentando ali para ela também. E isso foi aprendido por nós, né? Então, isso aí está muito baseado na crença familiar. Então, quais são as crenças aí da sua família com relação a cada um dos sentimentos, né? Para cada sentimento, cada família tem aí uma herança emocional, né? Então, algumas famílias, por exemplo, é inadmissível ficar triste. Para outras famílias, não pode demonstrar um pingo de descontrole, né? Gente que fala alto, gente que grita, gente que berra, que bate porta, nem pensar, né? Tudo muito reprimido, apanha, bate, fica de castigo, isola, né? Então a pessoa cresce com essa repressão interna e essa incapacidade, né? É como se a gente tivesse mutilando mesmo uma parte de nós, né? E é importante a gente saber que a gente reproduz, por isso que eu trouxe aqui na minha fala que é um ciclo de violência que vai se perpetuando e que é importante a gente olhar para ele, para nós, né, e tomar essa escolha de não reproduzir mais esse ciclo de violência que vem da minha bisavó para minha avó, da minha avó para minha mãe, da minha mãe para o meu filho, né? Então a gente decide mudar. A gente decide começar a fazer esse grande ato de coragem de sentir, mostrar para a criança que existe a vulnerabilidade de sentir e tá tudo bem, né? E depois o que eu vou fazer com esse sentimento também vai ajudá-la e vai falar para ela o que ela também vai poder fazer com os sentimentos dela. Então, as crenças familiares, elas são bem fortes. Lá também, nessa próxima aula do dia 11, a gente também vai desenvolver aí alguns exercícios para você poder se aprofundar melhor nisso e caminhar, né? Andar de fato aí com essa reflexão e essa lupa, né, sobre como você vai agindo com cada emoção, como era na sua família, como você faz hoje, né? Existe também, sim, uma pressão social. Em algumas sociedades, em algumas culturas, existem emoções que são mais aceitas e outras não, né? Isso a gente sabe aí, os europeus são de uma forma, os norte-americanos de outra, os japoneses de outra. Então, cada cultura também vai trazer a sua herança emocional e a sua herança de resposta emocional. Então, o que a gente mais gostaria que não houvesse, mas que existe muito, né? Como eu falei, é a gente se sentir inadequado por sentir e a gente ter essa repressão dos nossos sentimentos, né? Então, essa memória emocional, ela está conosco.
É importante que a gente, em algum momento da vida, mapeie, se você quiser, venha para o curso que a gente vai estar desenvolvendo aí esse olhar mais apurado, né, sobre esse tema e outros temas, né, durante esse ano, com calma, inclusive, né, não é uma coisa que tem pressa, não tem tempo, porque dentro do universo emocional, além de exigir de nós um ato de coragem, né, da gente saltar aqui da nossa intelectualidade, que é um lugar onde a gente sabe tudo, né, somos PhDs, estamos muito, né, doutorados, mestrados, temos aí diplomas e cursos, mas existe um ato de coragem e humildade, né? De eu sair deste local onde o meu ego, onde eu mesmo me acho muito diferenciado, para o lugar mais comum de todos, que é ser humano, né? Que a gente sair dessa intelectualização para o sentimento. E aí nós somos iguais a todos, né? Não existe o mais, o menos, existe como cada um sente, como cada um lida com as suas emoções, né? Como você amadurece ou não frente às suas emoções. Mas nesse âmbito aqui, né, somos todos humanos, todos sentimos, todos temos medo, raiva, ódio, tristeza, angústia, é natural, né? Então, vamos resgatando aos poucos essa nova, criando novas memórias emocionais, né? Bom, e a integração? Então, eu já estava falando disso, né? O primeiro passo para essa integração acontecer, gente, eu já estava dizendo isso, é a gente sair desse ou, né? O que que é o ou? Ah, ou eu sou, na minha cabeça, muitas vezes, eu tenho uma idealização de mim mesma, né? Então, eu acho que como eu sou a Renata do Brinca Yoga, que fiz mestrado lá na Espanha, e em educação, e como eu trabalho com educação para a paz há muitos anos, promovo aulas de yoga, eu não posso me descontrolar e sentir raiva porque eu sou já uma iluminada. Como que eu vou sentir essa raiva pungente dentro de mim e fechar meu maxilar e abrir e regalar os meus olhos e ficar com vontade de socar alguém e gritar alto, né? Como assim? Na minha cabeça, muitas vezes a gente tem uma idealização da nosso personagem, né, da nossa persona, e a gente entra nessa dualidade do ou. Ou eu sou perfeita, imaculada, controlada, ou eu sou péssima. Eu sou uma descontrolada, eu não tenho respeito, eu sou diferente, então eu quero esconder essa parte que eu não gosto de mim, eu não aceito o sentimento. Então, por isso que a integração passa por aceitar a nossa humanidade e os nossos sentimentos, e aí, ó, permitir a função da emoção, né? Permitir que a emoção, ela tem uma função, né? O medo, ele tem uma função protetiva. Todos os sentimentos vão ter alguma função dentro de nós, quer seja algo que que esteja ali como o medo, né, que vai nos proteger de um perigo iminente, ou quer que seja algo que vai nos amadurecer emocionalmente, nos preparar para outros desafios da vida, como, por exemplo, um luto, né? Tem uma função para acontecer na nossa vida. Vai nos fazer desenvolver a gratidão, vai nos aproximar das pessoas que a gente ama, vai nos fazer ressignificar a relação que a gente tinha com aquela pessoa, pode trazer maior sentido para a nossa vida, né? Então, assim, é um sentimento duro, difícil, indigesto, né? Só quem passa por ele, principalmente com pai, mãe, filho, não posso nem imaginar o que seja, mas acontece, né, com algumas pessoas. Enfim, só quem passa realmente por um luto sabe a grandiosidade que é este evento emocional, por exemplo. E ele tem uma função, né? É uma emoção que tem uma função. A tristeza, ela tem uma função em nós, né? A primeira delas é fazer a gente sair dela, por nossas próprias forças e vontades e sem negar, né? Vivê-la até o fim, passar por ela e se reerguer, muito mais fortes, muito mais sábios, muito mais preparados para os outros desafios da vida. Então, a gente sair dessa dualidade de ou eu sou uma santa, uma iluminada, ou eu sou aquela horrorosa, descontrolada, agressiva, né? Não existe esse ou. Existe o e também. É possível muitas vezes eu ter inveja, eu ter ciúme e eu ser uma pessoa generosa, amorosa, carinhosa. Eu posso ser as duas coisas, né? O convite da integração é a gente conseguir viver a nossa sombra, é a gente conseguir deixar que essas emoções naturais que fazem parte da nossa humanidade fluam através de nós, né? Validando esses sentimentos. Vamos começar com essa autorresponsabilidade do que eu estou sentindo.
Estou sentindo raiva, estou sentindo inveja, estou sentindo medo, estou sentindo vulnerabilidade, estou sentindo arrogância, o que quer que seja, né? E aqui a gente fala então dessas potencialidades, né? O que que são as potencialidades? Para que a gente consiga fazer esse salto, para que a gente tenha essa coragem, né, de olhar para esses lugares que são estreitos e difíceis em nós, porque os sentimentos eles nos levam para esse lugar de muita fragilidade, vulnerabilidade e humanidade, né? Porque ser humano é ser vulnerável, é ser frágil, né? É ser dual. E aí a gente precisa estar muito ancorado, então, em nossas potencialidades, nossas qualidades, né? Aquilo que a gente tem de luz, que é a nossa poupança espiritual que veio conosco, né? Então é preciso que você faça um trabalho, e esse é um trabalho que a gente vai fazer também aqui no dia 11, né, no curso, é uma das técnicas que eu vou trazer, né, para a gente estar cada vez mais ancorado em quais são as nossas qualidades, o que é o nosso lado luz, né? Porque é ele que vai nos ajudar a transitar em nossas sombras quando elas aparecerem, né, nos nossos lugares difíceis. E a gente usar isso como ferramenta, a gente ser autorresponsável, a gente exercitar, né? Então você escolhe ali, ah, não, eu preciso ter muita paciência comigo mesmo. E preciso depois também ter paciência ali com os meus alunos, com os meus filhos, né, que estão tendo uma crise de explosão, uma crise de descontrole, uma tristeza profunda. Então, quais são as suas potencialidades e como você pode usá-las, né, para sair dessa roda que muitas vezes a gente se coloca, né, e rejeitando as emoções difíceis, rejeitando as nossas sombras, né, as nossas emoções mais pungentes que vêm com tanta força e que muitas vezes a gente não sabe lidar, e é por isso que a gente acaba ali, negando, julgando, criticando, categorizando, fingindo que não existe. Então, essa aceitação tá aí, né? Aceitar de fato luz e sombras para a gente poder gerar essa transformação emocional, a cura e o acolhimento. Então, é realmente a gente sair desse ou e começar a incluir no nosso discurso, no nosso pensamento, no nosso mindset, o e também, ou é também, né? Esse lugar aonde eu sou alegre, espontânea, feliz, mas às vezes eu sou depressiva, rancorosa, medrosa, chata, birrenta. Eu sou tudo isso também, né? Isso sou eu. Esta é a minha integração dentro da minha maturidade emocional, né? A maturidade emocional, ela só vai acontecer quando a gente fizer de fato essa integração, porque as coisas que a gente desconhece na nossa vida, a gente não tem como transformar. Então, a primeira coisa é a gente encarar, né, essa herança, esse ciclo de violência, onde ele se perpetua, porque muitas vezes, gente, coisas que a gente vivia lá na nossa infância, que os pais, os avós, os educadores à nossa volta, não sei quem foi, né, os adultos à sua volta, que eles traziam essas mensagens para você. Hoje, eles não estão mais ao seu lado, te educando e te instigando ou te direcionando para o que você tem que fazer e como lidar com as emoções. Hoje virou uma voz dentro de você. Você mesmo faz com você coisas que antes outras pessoas faziam, né? Você aprendeu. O nosso hardware emocional, por isso que eu estou aqui para trazer luz aqui para a gente ver a importância de a gente desenvolver o nosso amadurecimento emocional e ser responsável pelo amadurecimento emocional das crianças. Porque o que a gente ensina para elas é um hardware que elas vão. É uma programação, né? Ali aquele software, aquele software está instaurado ali na primeira infância deles e eles vão levar para o resto da vida assim como a gente carrega, né? Quanta terapia não nos custa hoje, quanta reflexão, aula de yoga, aulas gratuitas aqui com a Renata que você está fazendo, para você chegar nesse pensamento, né? Do que você faz com você e como você pode mudar isso agora, porque são coisas que não são saudáveis, né? E aí vai passar por isso tudo que eu estou trazendo aqui. Então, grava aí que é você aceitar e sair dessa perfeição de que ou eu sou isso, ou sou boazinha, ou sou malvadinha, ou sou generosa, ou sou avarenta, né? Ou eu sou acolhedora, carinhosa, ou eu sou violenta e agressiva. Não, a gente é as duas coisas. Né? Dependendo do momento, dependendo do contexto, e quando eu for, eu vou me ancorar lá
né? Por isso que eu trouxe aqui para vocês as potencialidades, por isso que é importante a gente estar muito ciente de quais são, onde elas se manifestam, né? Quais são as nossas melhores, e aí a gente consegue fazer essa aceitação e essa integração melhor, né? A gente consegue se ancorar no nosso lado luz para ir lá, uma tocha na mão, né? A gente não precisa ir na sombra às cegas, que é o lugar que a gente está, na verdade, hoje, né, gente? Hoje a gente está aí navegando, porque, como eu falei, não é o fato de você negar a sua emoção que ela vai deixar de existir, né? Não é porque você está ali fingindo que ela não está, ou controlando, ou reprimindo, que ela não está ali atuando. Ela vai estar psicossomatizando em alguma outra doença, né? Tá bom, seguimos. Então, a permissão para sentir, isso é importante dizer, né? Para a gente não confundir e também deixar isso bem claro para as crianças, principalmente, né? Então, a permissão para sentir, ela não é uma permissão para atuar. Antigamente, né, no desenvolvimento emocional, os estudos que a gente tem de como era, né, e você vai lembrar como que era aí a educação lá antiga, né, de seus avós, talvez da sua mãe também. A gente tinha essa confusão muito grande do que é o sentimento e o que é a atitude, né? Então, o sentimento de raiva, ele é genuíno. Ele é real, ele funciona, ele está ali, ele tem uma função protetiva, ele tem uma função fisiológica para aquela pessoa, porque aquela adrenalina, aquele cortisol vai ter que ser descarregado, né? Ela vai ter que fazer um movimento, correr, andar, porque aquilo foi acionado no corpo dela. Agora, o que ela faz com que ela sente, isso é outra coisa. Né? A gente tem que escolher como, quando, onde e com quem a gente vai expressar determinadas emoções, né? Então, é, eu cresci, por exemplo, e aí a gente entra nas memórias, né? A memória, a herança hereditária, né? Essa herança hereditária, essa herança das nossas emoções. Então, eu cresci com essa coisa de que não podia ter muita raiva. Eu não podia ter raiva, não. Eu tinha raiva, já é, não pode sentir isso, não. Não pode sentir isso, não. E, na verdade, hoje eu olho para trás e lembro de alguns momentos, né? Revisitando isso, né? Esses lugares estreitos. Eu vejo que muitas vezes o que a minha família, né, as pessoas que estavam ali me orientando, eles não queriam que eu estivesse atuando naquela emoção, mas não tinha essa clareza, né? Hoje a gente tem essa clareza, né? Sentir é natural, ok, você pode ter raiva, pode ter ódio, pode ter tudo o que você quiser, é livre, né? Vamos sentir. Sentir é livre, é necessário e é natural. Agora, o que a gente faz com o que a gente sente é aí que entra o nosso papel como educadores de nós mesmos e das crianças, né? Então, o que a gente faz, a forma como a gente faz, se a gente respira, se a gente aprendeu a se autorregular, olha lá a importância da aula de ontem, né? Como vai compondo essas técnicas, elas vão se unindo uma à outra, né? Então, como a gente saber se regular, respirar, né? Então, uma emoção muito pungente de raiva, você pode descarregar ela depois e deve, no mesmo dia, uma hora depois, meia hora depois, ir para um banheiro, ir para dentro do seu carro, se você puder voltar para casa para dar um grito no travesseiro, né? Então, você vai escolher. Ah, eu tô sentindo essa raiva, esse ódio mortal, mas, né, esse leão, lembra de ontem, né? Era aquele leão ali me ameaçando, mas na verdade é meu chefe, é minha sócia, é meu filhinho de 2 anos, que apertou meu master botão vermelho aqui no centro de tudo e me deixou louca. E aí eu tô rindo porque a gente tem que rir, né? Para não chorar. Enfim. É porque as crianças sabem, é porque eu me lembro de muitas coisas que eu passei com os meus filhos, principalmente muito pequenos, né? Como eles nos tiram do nosso centro, fazendo birra, não querendo, não obedecendo. Eu olhava e falava, gente, cadê meu yoga? Entrava naquele ou, né? Onde estava eu? Por isso que eu falei para vocês e comecei aqui essa aula, né? Falando, nossa, olha, lá atrás, no primórdio, no começo da coisa, foi algo que foi. Eu falei, gente, cadê o yoga? Cadê a rimsa? A não violência que está se manifestando enormemente aqui dentro de mim. O que é que eu faço com isso? Eu não sabia. Porque na minha casa eu não podia, né? Era muito reprimido, porque estava junto o que eu faço e o que eu sinto. Então, comece a perceber e se autorresponsabilizar e também a ensinar as crianças à sua volta que sentir é normal.
é válido, o que ela sente é verdadeiro, né? Porque também essa mensagem do que eu sinto não é verdadeiro é horrível, né? Terapeuticamente, precisa depois de muita terapia, muito autoestudo para a gente ir tirando essa mensagem de o que é real e o que não é real. Será que o que eu sinto é real ou não é real? Né? Ou só eu sinto, mas eu não acredito no que eu estou sentindo. Então, tem muitas vertentes que acabam se desmembrando desse fato de negar ou reprimir, né? E muitas vezes não é por mal, é por isso, né, que é importante a gente saber. Muitas vezes o educador que estava conosco, ou alguém que ainda reproduz esse tipo de fala, né, reprimindo, controlando, negando, não está compreendendo que o problema não é sentir, o problema é atuar, né? Então, a gente tem que ser responsável, sim, pela forma como a gente vai manifestar as nossas emoções e as atitudes que a gente vai ter do que a gente está sentindo, né? Isso realmente é de se pensar. E aí a gente entra nisso aqui, na autorresponsabilidade, que é algo muito importante dentro do desenvolvimento emocional, que é a gente acolher as nossas emoções, aprender a se autorregular, como eu falei ontem, né? Que não é só autorregular, não é só respirar, né? Respirar é uma das coisas. Eu também posso ter a humildade de pedir ajuda para um amigo. Isso pode passar por um mecanismo de autorregulação para mim, né? Eu tenho um espaço de escuta, onde eu vou falar, onde eu vou me expor, onde eu vou me fragilizar, né? Isso para mim pode ser autorregulagem. Eu estar com meu gatinho, com meu cachorrinho, brincando, fazendo carinho, deixando ele me lamber, dormir em cima de mim, isso pode também me autorregular. Eu fazer uma caminhada na praia, né? Para mim, nadar, gente, amo nadar. Me regula enormemente, né? O mar me traz assim, nossa, me renova quando eu estou ali nadando no fundo do mar, então, né? Esse lugar tão vulnerável, onde a gente é um peixinho, né? Pode vir um tubarão. Tem gente que me pergunta, Rê, você não tem medo? Não pode vir um tubarão, um monstro das profundezas do oceano? Ué, pode, né? É por isso que me regula, né? Porque eu vou lidando, vou vendo a pequenez de tudo que eu estou sentindo à minha volta, frente à magnitude da vida que se desenrola ali naquele ato de nadar nas profundezas do oceano, por exemplo, e tá sob efeito de ondas enormes, né? Que me levam para cima e depois para baixo, que lá no fundo não tem onda de surf, né? Lá no fundo, 3 quilômetros para dentro, gente, é só ondulação. E lá somos nós. E é isso que acaba me regulando. Então, a autorregulagem, ela pode passar por várias formas, né? Pode ser tomar um banho, pode ser uma prática de yoga completa, pode ser uma meditação, um relaxamento, e isso passa por nossa autorresponsabilidade, a gente aprender a se autorregular e ensinar também para as crianças, né? Formas dela se regular frente a cada uma das emoções. Porque autorregular, né, claro, dentro da nossa vertente do yoga, ontem, como eu falei dessa fisiologia, existe sim um componente fisiológico que é a respiração profunda, completa, né, feita de forma adequada, inspira 4, expira 8, ela vai sim, opa, ela vai sim desarmando, né, essa resposta do estresse que se instaurou no nosso sistema nervoso. Mas existem inúmeras outras formas da gente também se regular e ensinar para as crianças, e isso é a nossa autorresponsabilidade emocional. Bom, dito isto, vou entrar aqui então no nosso curso do Brinca Yoga das Emoções, para que você saiba que é um curso, como eu falei ontem, ele está sempre se desenvolvendo e se construindo. Eu, ano passado, me formei Helper do Pathwork, que é uma linha de desenvolvimento emocional, uma linha de autoconhecimento espiritual, né? E isso está também cada vez mais presente dentro do meu trabalho, e lógico que eu estou trazendo isso aqui também para o Brinca Yoga das Emoções, que é a gente ter esse olhar para a saúde emocional e psíquica do educador como modelo, né? Então eu estava sentindo que fazia falta isso, essa visão e esse olhar e esse desenvolvimento aqui no curso. Então são aulas novas, muito semelhantes à que a gente está vendo aqui, né, em termos teóricos, mas a gente vai se aprofundar também numa parte um pouco mais vivencial, né? Para que cada um possa se olhar, possa eventualmente conversar em grupo, então é uma proposta um pouco mais terapêutica que eu vou trazer de acompanhamento das pessoas que tiverem esse ano, né?
para que a gente possa evoluir, ir à frente, né? Mas a proposta do Brinque Yoga das emoções é sempre práticas lúdicas, né? Ele tem aí músicas, quem não acompanhou no canal do Brinca Yoga, você vai poder ver na página que eu estou disponibilizando aqui da Jornada das Emoções, o link do replay, né? Se você está vendo ao vivo, não tem problema, vai lá e dá uma olhadinha só para você conhecer a página do replay, vai ter os vídeos, né? Que a gente está das aulas que eu estou gravando agora, essas aulas dessa semana, e lá embaixo já tem também a playlist do que eu estava desenvolvendo aqui no mês inteiro de maio. Então, eu fiz uma recapitulação, inclusive teve uma curadoria muito legal aí para quem começou do comecinho, né? Pegou do começo de maio. Eu sempre que postava algo do amor, ia lá e fazia uma curadoria em todo o meu canal, com os conteúdos relacionados ao amor, brincadeiras, aulas, cartinhas, tudo que estava relacionado ao amor, à tristeza, ao medo, à raiva. Então, eu peguei essas quatro emoções básicas, o curso tem músicas, né? Ele é feito de, deixa eu vir para cá, ó. Ele tem uma parte de sequências musicais prontas, né, com posturas específicas do yoga para trabalhar e para ajudar a desenvolver aquela emoção. Então, eu tive esse cuidado de procurar lá nas posturas de yoga para a criança, para cada faixa etária, então também tem sequências de 3 a 6, de 6 a 10, né, para os maiores e para os menores, menores mais fáceis, posturas mais fáceis, mas que possam promover a boa maturidade emocional, né, e o bom extravasar emocional também, né? Então, por exemplo, a sequência da raiva inclui o sopro Ra, né? A tristeza inclui respiração de abelha. Então, tem várias formas. E o ano passado, como eu falei, os meus cursos todos eles estão vivos, né? Não são coisas que gravei e ficou lá. Eu sempre vou mexendo, vou trazendo aulas novas, gravo coisa nova, coloco lá. Como esse ano tô aqui aportando um pouco mais de mim no Brinque Yoga das Emoções. E o ano passado eu tive essa visão também de trazer um pouco mais de planejamento. Então, ele também é um curso que eu vou te ajudar a montar uma aulinha ou uma vivência, né? Se você quiser passar isso para as crianças aí no teu condomínio, no teu grupo, pode ser em aula, pode ser crianças da sua família, seus filhos. Eu dou uma condução, né? Porque as técnicas elas estão gravadas assim em sequência, né? Então tem lá dinâmicas lúdicas, aí tem 10, 15 dinâmicas lúdicas. Mas como que você combina as dinâmicas com as sequências, com as dinâmicas do autocontrole? Como é que você vai montar tudo isso? Então, isso também eu organizei já o ano passado, né? E agora a gente vai estar com esse olhar mais terapêutico, que são as mentorias desse ano, ó. Agora a gente vai aqui. Ontem alguém me falou: olha, estava 11/5, porque já foi. A gente teve uma aula agora em maio, exatamente falando sobre essa palestra de hoje, Permissão para Sentir. Foi bem forte, né? Eu achei que precisaria de um segundo momento e estou aproveitando aqui então a abertura desse novo grupo para a gente começar juntos, né? E se aprofundar ainda mais nesse tema da permissão para sentir, das nossas heranças emocionais, né? Então, agora, dia 11, que é um dia antes do Dia dos Namorados, dia 11 de junho. Eu vou estar ministrando aí essa mentoria nesse horário. Elas são um pouco mais longas do que essa aula expositória, porque elas têm algumas interações em grupo, né? Tem algumas reflexões, tem meditação, e então vai ter essa. E depois, em junho, a gente ainda vai falar sobre autorregulação de outras formas. Não é teórico, tá? Para vocês saberem que todas essas práticas aqui, elas são bem vivenciais. Elas têm teoria, elas vão ter um pequeno PDF para orientar a fala, para expandir a nossa consciência e depois a gente vai se debruçar sobre algumas vivências, sobre o nosso repertório, né? Porque é importante a gente isso, como eu falei, né? Sair da intelectualização com coragem, humildade, fazer um salto, né? Para o nosso coração, para as nossas emoções, para a nossa humanidade, para que a gente possa realmente nos conhecer, quem somos de fato e se desenvolver, né? Então, aqui, o segundo semestre, a gente vai estar trabalhando muito a questão da conexão e da comunicação, né? A conexão conosco, a conexão com as nossas emoções, a comunicação das nossas necessidades, como que a gente fala emocionalmente, né? Tem muito desgaste emocional por causa da fala, né? A gente não comunica bem necessidades, a gente não comunica bem sentimentos, exatamente porque não está no âmbito aqui, né? Do intelectual. Às vezes faltam até palavras, né, para que a gente se conecte, para que a gente se comunique.
Então, o segundo semestre ele vai ter esse olhar um pouco mais voltado para as conexões e a comunicação, tá? Então, eu hoje tenho três cursos, para você que está aqui e não me conhece, a gente tem a formação completa do Brinca Yoga, que são 60 horas de aula, né? Aulas, não aulas como essa não, são 60 aulas de uma hora, são muitas dinâmicas, brincadeiras, jogos, todas pequenas videoaulas de 10 minutos, né? E tem dinâmicas de respiração, dinâmicas de autocontrole, brincadeiras com o corpo, brincadeiras de foco, de meditação, tem muita brincadeira, tem muita aula teórica também, falando sobre planejamento, sobre BNCC, sobre inclusão, né? Como que a gente trabalha com alunos de inclusão, com TDAH, com síndrome de Down, autismo. Então tem lá também essa vertente, o planejamento, o projeto escolar, que é como que você apresenta, né, se profissionaliza e apresenta esse teu trabalho e abre campos para você honrar aí com o teu investimento e a tua formação. Então ela é bem completa, é muito legal, né, a formação em Brinca Yoga. Eu tenho o baralho, para quem não conhece, pode ver na rede, é um baralho físico, né? As pessoas às vezes acham que é carta entregue em PDF, não, não é, é um baralho mesmo, ó. Ele tá aqui, ó, com as cartinhas, tá? E vem com videoaulas para ensinar. Então, esse seria assim o mais básico do Brinca Yoga, é começar com baralho, né? É o mais acessível, é o que é o mais simples, você vai poder usar em vários lugares, pode montar vários tipos de desenvolvimento de aula, de brincadeira. Tem cartinhas de respiração, tem cartinha de meditação, tem um jogo de tabuleiro, né? Então, ele é bem bacana. E o Brinca Yoga das Emoções, como vocês já viram ali eu falando, né? São esses três cursos que a gente tem. E agora, essa semana, eu estou oferecendo três oportunidades, tá? Para você que está aqui, para ficar claro. O Brinca Yoga das Emoções, ele é um curso que custa 562 com juros. E isso ele duplica, tá? Porque muita gente paga no cartão de crédito em vezes. Então, aqui agora, até domingo, esse curso vai estar 505. Então eu estou dando 10% de desconto e você pode parcelar sem juros em 5 vezes, tá bom? Então, essas são as vantagens que eu estou apresentando. E no combo, o combo também, ele inclui a formação, aí a formação tem esse valor de 1.300, o baralho sai com 30% de desconto no combo, né? Mais barato até do que a gente está vendendo aqui, que é 20%. E o Brinca Yoga das Emoções também, ele sai mais barato ainda, ele sai com 20%. E eu vou oferecer sem juros só até domingo. Então, esse sem juros não é sem, né, gente? Eu cubro os juros, tá? Vai estar saindo do meu bolso e não do seu, mas é a promoção que eu vou estar oferecendo, são as vantagens que eu consigo oferecer. Não vou estar promocionando a formação, porque eu já fiz um lançamento agora há uns meses atrás, então eu vou manter ela do jeito que está, mas aqui dentro do combo eu consigo dar facilidade para quem quiser. E o baralho está com 20%. Então, ele de 224 sai por 179. É um bom desconto, tem frete gratuito em todo o Brasil, se você quiser aproveitar. E vamos ao nosso sorteio, para você que me seguiu até agora. Vou agradecer aqui com o Namastê, mas fica aí para eu fazer um sorteio para a gente poder conversar. Eu vou pedir para vocês irem lá para o Instagram, porque o sorteio acontece quando vocês fazem um comentário de um post. Deixa eu ver o post que eu selecionei aqui, ó. Deixa eu abrir para mostrar para vocês. Entra lá no canal do Brinca Yoga, tá bom? Aí eu vou contar. Você pode promover a aula Permissão para Sentir. É exatamente essa aula que a gente está fazendo hoje, tá? É a mesma que a gente comentou ontem. Quem já foi lá pode voltar. É uma que eu tô assim com um pano amarelo na mão. Você vai lá nessa aula e comenta: adorei, gostei, maravilhosa, linda, me fez bem, tô contente, aprendi. Então. Deixa eu diminuir. Boa noite, oi. Como é que eu tiro daqui? Pronto. Meu computador está um pouco lento. Aqui, ó. Tem os posts do começo e depois tem ali, esse aqui já tem 12 comentários de ontem. Será que o comentário de ontem vale? Bom, eu vou fazer dois sorteios. Se sair alguém que não está aqui, a gente sorteia de novo, tá bom? Não tem problema. E aí, como funciona? Você vai lá e faz um comentário. Aí o seu nome vai aparecer aqui para mim.
Eu vou deixar o chat aberto, vocês me dão um ok aí que vocês escreve aqui para mim, fala, Rê, consegui comentar, já comentei, tá bom? Pode repetir? Já comentou? Vou repetir, Dani. Lá no Insta, esse aqui, ó, o amarelo. Tá vendo que eu tô tirando um tecido amarelo de dentro de um pote de vidro. Tá escrito permissão para sentir, que é uma chamada para essa aula aqui. Então é legal que vocês comentem, porque daí isso impulsiona lá o canal, impulsiona essa divulgação e vocês ganham, concorrem aqui no sorteio, tá bom? Já comentou no certo? Vou carregar os comentários, hein? Pode carregar? Consegue colar o link? Gente, eu não sei. Aí, então, se vocês querem o link, eu vou ter que. Fiz o comentário no post errado. Chama permissão para sentir, não tem outro. Deixa eu parar de share aqui, então. Peraí, já que tá tendo. Ó, vou tirar até o blur. Pronto. Ó, que daí vocês conseguem ver aqui no meu canal. Ó. Cadê? Aqui, ó, esse aqui que eu tô ocupando o amarelo. Tá vendo? Tá escrito permissão para sentir. Linha um do canal, linha 2, terceira linha do canal. Ó, o do meio. Permissão para sentir, tá escrito. Eu posso tentar copiar assim, deixa eu ver aqui se eu vou ter que só sair e procurar o meu Insta aqui, ó. Amanhã eu vou deixar isso pronto, tá bom? Vocês têm razão que fica mais fácil, né? De, de olhar. Vamos ver se eu acho ele aqui. Achei. Aqui, copiar link. Copiei, gente. Vamos aqui. Ó, vejam aí se quem tá com dúvida, copiei o link do post, tá? Só tem ele lá, chamado Permissão para Sentir e com esse lenço amarelo. Só tem esse. Eu vou ver aqui se já tem mais comentários, para ninguém ficar fora do sorteio. Pronto. Vamos? Vou share a tela aqui, hein? Vou compartilhar com vocês. Aqui, opa, já tem mais comentários. Vocês já foram lá. Vou carregar os comentários. Vou fazer dois sorteios, hein? Se sair alguém de ontem que não for, que tá aqui de novo, ganhou. Se a pessoa não tiver, não ganhou, tá bom? Aí eu sorteio de novo para valer para alguém que tá aqui, ó. Jornada, emoções. Será que dá para botar duas pessoas? Ah, e vencedores, ó, vamos botar dois. Pronto, a gente já põe dois e já vamos ver quem sai. Um, dois e corzinha vermelhinha. Já. Não, não quero prêmio, dá licença. Aí, começar. Adoro. Oito, sete, seis, cinco. Aí, opa, Ale e Ana Luísa. E aí, vocês estão por aqui? Confirmem no chat para mim que vocês estão. Um momento. Que legal. Confirmem para mim que vocês estão aqui. Deixa eu ver. Ixi, tá lento o meu computador, gente.
Ana Luísa está, fez o comentário errado, já comentou, já comentou. Quanta gente pediu para eu colar o link? Já colei, já colei. Ana Luísa tá. E quem mais saiu? Ai, agora eu perdi aqui, peraí. Outra pessoa tá aqui também, ó. Alê, Niero e Ana Luísa. As duas estão aqui? Vocês comentem para mim se as duas estão. A Alê tá aqui também? Deixa eu ver. Anabela, eu tô achando que essa lei não tá. Acho que essa lei é de ontem, certo? Ana Luísa tá, a lei era de ontem. Então, se a lei não está aqui ao vivo, não valeu. Eu vou sortear mais um. Vou voltar lá. Pera lá. Vamos voltar aqui. Voltemos. Voltemos. Aplicativo, sorteio. Paciência, meu povo. Paciência, minha gente, que já vamos indo. Mais um, vamos lá. Aqui, carregou. Ó, eu vou sortear mais dois, hein, para não ter problema de não sair outra pessoa que não tá aqui. Vamos ver. Jornada Emoções. Vamos ver se sai todo mundo certo. Duração, vou botar 3 segundos, hein? Foi. Não quero premium. Confirmou. Começou. Bora ver quem vem. 4, 3, 2, 1 e Glorinha e outra Ana Luísa essa, hein? Será que vocês estão por aí? Glorinha e Ana Luísa. Estão? Ana Luísa, é você de novo? É a mesma? Se for, eu te dou duas coisas diferentes, tá bom? Olha, quem ganhou, por favor, escreve para mim pelo WhatsApp. Vocês estão lá no grupo, né, do Jornada das Emoções. Eu acho que é você mesma, Ana. Ó, você confirma se o seu perfil é esse, ó. É Ana Luísa Rochelle. Saiu aqui. É você mesma? Ana Luísa Rochelle, o seu perfil? Se foi você as duas vezes? Sim, sou eu. Ah, que bom, ótimo. Então, vou pedir para você me escrever, tá bom? E me dar nome, endereço, CEP, cidade. A de ontem escreveu, esqueceu a cidade. Eu falei, vixe, aonde que é isso? 08 era Curitiba. Eu vou remover o meu PIN aqui, ó, para olhar vocês. E vou deixar agora o microfone tá aberto ou o chat. Agora vocês escreveram um monte de coisa, eu nem vi se alguém perguntou algo da aula, tá? Mas se vocês tiverem alguma pergunta, ou da aula, ou do curso, agora é o momento de estar aqui comigo, aproveitem. Se tiver vontade de perguntar alguma coisa, né? É um bom momento para, às vezes pode até, Glorinha, está, não tem problema, tá? Eu sorteei duas vezes, fica a Glorinha, não sei se está, acho que ela não está, mas saiu aí para Ana duas vezes, ela é super ganhadora. Vou mandar os dois, tenho duas coisas diferentes para dar para ela. E alguém quer perguntar algo sobre o curso ou sobre a palestra? Como é que foi para vocês? Já tinham pensado a respeito desses temas antes? Oi, Rê, Oi, sou eu Rê. de novo. Tudo bom? Tudo? Então tá bom. O que eu queria só entender é se esse curso, ele obrigatoriamente ele precisa ser feito na sequência depois do Brinca Yoga, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra, ele pode ser feito agora e o Brinca Yoga depois, só Sim, para entender um sim. pouquinho melhor essa questão. Sim, sim, como eu falei, eles são independentes, né? Tá? A formação, a diferença é assim, a formação, ele é mais, ele tem um caráter mais profissionalizante. Eu vou te ensinar a criar,
vou te ensinar a Tá. fazer, a construir as sequências lúdicas, adaptar as brincadeiras, diferentes faixas etárias. Então, ele vai te instrumentalizar, digamos assim, ele é mais profissionalizante. O curso das emoções, não, ele é mais reflexivo. Ele é um curso, ele não é uma Uhum. formação. Essa é a diferença, Tá. né? Então, assim, ele é mais, como eu falei, ele é mais abrangente. Uma mãe pode ir lá fazer o das emoções. Eu não vou ensinar a fazer sequência de yoga, escolher postura da cartinha. O baralho nem está incluso, o baralho é a parte. Na Ah, formação, o ok. baralho já vem como material didático, entendeu? Então, Aham. ele tem um outro olhar, assim, mais para o desenvolvimento com as crianças e o próprio autodesenvolvimento, né? Então, eles Tá. não precisam, não tem uma ordem. Muita gente faz junto porque são coisas que acabam acontecendo, né? Quem dá Sim, aula quer fazer tudo, porque sabe da urgência e importância da gente estar estudando esses temas, né? Que anda, como eu correto. falei, anda junto. Você está ali, você programa uma aula Uhum. incrível de yoga e tudo, e as crianças gritam, correm, aí você não sabe estabelecer limites, não sabe fazer combinados, não sabe, né, lidar com as emoções. Então, é interessante, sim, geralmente quem está na formação faz também o das emoções, né? Mas nem todo Bacana. mundo que está nas emoções faz a formação Uhum, das uhum. emoções ele tem esse viés, às vezes, né, um fonoaudiólogo, uma mãe, uma psicóloga, alguém que tem uma outra visão, ou que queira usar os elementos do yoga, né, também nas suas terapias. Então, essa Tá. que é a E a diferença. gente tem acesso a esse curso por quanto tempo? Ah, que bom você perguntar. Ambos são por 2 anos. Ambos Tá, cursos são por 2 anos, né? Tanto a formação quanto das emoções, eles estão juntos e o baralho, ele tem 10 videoaulas que é vitalício, né? Desde que eu tá. gravei, elas estão lá e são adaptações. Está dentro da formação também, os jogos do baralho, né? Tem as mesmas aulas, né? Quem vem para a formação tem as mesmas aulas de quem compra só o baralho, tá? Uhum, uhum. Joia. Obrigada. Imagina, e as Ai, mentorias eu lá queria também. tanto ter ganho. Que pena que eu não ganhei. Mas quem sabe amanhã? Você não vem Quem amanhã? sabe amanhã vai ter, né? Quem sabe? E quem Tá sabe se você vem bom. os 3 dias que eu já tô te vendo, eu também não te dou um bônus. Depois vocês me contem aí. Às vezes eu bonifico todas que vieram os 3 dias. Olha Oba, que legal. Ao invés oba. de ter certificado, vocês ganham um joguinho do baralho, hein? Uma Tá cartinha. bom. Você eu já vi que Maravilha. estava ontem, hoje, amanhã você vem? Opa! Então pronto, já Es- virou nova es- regra, tá? Com a Renata. Estarei Quem estiver aí. vindo os 3 dias, eu também vou, porque como a gente não está com o público grande, é possível sim. Quem estiver vindo os 3 dias, Legal. me fala. Eu vou olhar, Eba. né? Tem a listinha dos Olha lá. participantes. Eu tenho aqui o que eu estou oferecendo para vocês, o joguinho. Eu tenho joguinhos Vou pegar aqui o de ontem, né? Peraí. Ó, eu tenho joguinhos que tem só um grupo porque o baralho do Brinca Yoga, ele foi feito. Deixa eu tenho que tirar esse buro aqui, peraí. Ele foi feito com sessões diferentes, né? Então, por exemplo, para cada grupo de postura, eu tenho tanto baralho, é tanta cartinha, eu ficar pensando aqui de onde que eles vêm, né? Então, para cada grupo de postura, a gente tem um gabarito, né? Então, por exemplo, aqui é o gabarito do amarelo, ó. Uhum. São essas posturas de extensão. Aí, isso Sim. aqui, porque o meu baralho, ele foi criado, pensado, amanhã eu vou falar um pouco mais dele, mas ele foi pensado em profissionais que queiram usar. Então, eu tinha muita dificuldade com outros baralhos, porque eu tinha que manusear o baralho inteiro, todas aquelas cartas para fazer a aula. Agora, aqui não, a gente pode pegar só os gabaritos e escolher, agora desse grupo eu quero trabalhar essa. Aí, sei lá, desse outro grupo, ó, para eu planejar as minhas aulas é muito mais fácil só com as cartinhas do gabarito. Se você vai num Uhum. lugar, uma comunidade com muita criança, tal, que você também não quer expor as suas cartinhas, você pode levar só os gabaritos, né? Então, toda a sessão Sim. tem os gabaritos, e eu posso oferecer, eu tenho alguns joguinhos dos gabaritos, de sessão, né? Então, tem aqui, é só a sessão amarelinha, que são essas 8 cartinhas. Então, eu tenho aqui algumas coisas que eu acabo oferecendo para os grupos que estão relacionadas a isso, né? Mas eu montei um kitzinho, que é esse que quem está no sorteio, que seria um kitzinho meditação, porque ele inclui a rodinha, que é o jogo de Lindo. tabuleiro. Então, amanhã você vai Lindo. ganhar, vou te dar. Ah, joia. E daí você consegue ter uma prática completa, pelo menos com uma criança, ou em cada lugar que você vai, você consegue fazer e inclui as cartas novas de respiração e de meditação, Uhum. né? Maravilha.
Contato Maravilha. que foi a edição desse ano. Então, gente, estou sempre produzindo aqui com o meu trabalho, é uma loucura. Então, vem amanhã que você vai ser beneficiado. E quem vier, quem tiver vindo os 3 dias, fala para mim. Olha lá, alguém falou aqui, também tô. Quem é? Deixa eu ver. Deixa eu ver quem é que escreveu. Janaína. Janaína veio ontem, veio hoje, vem amanhã. Fica até o fim que você também Isso. tinha. Obrigada, Rê. Imagina, nossa criança Obrigada. fica feliz, né? Fica toda. Então, ah, e é muito bom, que é uma forma de vocês já irem tendo contato também com o material, né? Com as coisas. Claro, é um prêmio, um brinde, uma coisa assim, mas também para quem ganha, também é uma forma da pessoa já começar, né? A usar as cartinhas, ver como é legal, como é incrível, é muito bacana. É, eu não Uhum. tenho. Meus alunos vão amar, com certeza, Os meus viu? também. Ah, sim, sem dúvida. Gente, É. olha, é um upgrade muito grande quem vem assim, quem nunca teve contato com essa metodologia ou com uma coisa mais lúdica, ou que começa a trazer esse autoconhecimento lúdico, né? É, porque para além de técnicas, é uma metodologia, porque é um método, né? É um jeito da gente fazer uma forma, mas para além disso, tudo que eu faço, eu explico por que que você está fazendo aquilo. E aí você sai só daquela forma, ou aquela forma pode ter outra forma, né? Por exemplo, lá na formação do Brinca Yoga tem uma brincadeira que é quem está diferente. Então, a proposta é um jogo de foco, né? A gente faz assim, ó, fazer aqui. Então, todo mundo tá com o braço assim, numa postura de yoga, né? Ou com a mão assim, e uma tá assim. Ou uma tá com o dedinho para baixo. E aí eles saem e os grupinhos é um jogo de grupos, então tem que ir lá e ver. E aí é muito legal, porque tem uns que, ai, não, mas o corpo, né? Tem um que é o corpo da pessoa, que é diferente, né? A gente fala, não, não vale, você tem que observar detalhes, não é a forma, então é bem legal. E aí uma educadora entendeu a proposta do jogo e trouxe para mim e falou: Rê, eu criei uma nova versão que tá lá. Então, muitas coisas também os alunos foram me ajudando a desmembrar, porque fica muito grande. Ela fala, eu criei aqui quem não está, porque os meus são muito minis, era de 2 aninhos. Então, é até engraçado, ela me mandou foto, ela falou, eu ponho um embaixo de um pano, e aí eles ficam lá tentando adivinhar quem que está embaixo do pano. Você vê, né? Para gente que não tem, né? A pessoa que não tem, às vezes, essa faixa etária, né? Eu trabalho com essa faixa etária também. A gente nem imagina, né? Porque você fala, gente, é uma coisa tão boba, né? Imagina, mas para eles de 2 anos é um grande desafio, né? Ficar olhando aquele pano, olhar em volta, né? Ver se todos os amiguinhos, quem que está, quem são meus amiguinhos, né? Que nessa faixa etária, às vezes, eles nem sabem quem são os amiguinhos e os obriga, então, a conhecer os amiguinhos, né? Você vê, as dinâmicas, é isso que eu falo. Quando a gente entende, né? Ah, estou trazendo foco, concentração, estou promovendo essa integração social. Então, ela entendeu, criou uma outra coisa muito parecida e que trabalha tantas coisas importantes, né? Então, é muito, muito rico mesmo. Ana, sou de Pirtugaltenho. Isso é em Portugal? Pirtugaltenho. Será que é isso? Ah, que legal, Ana. Ana, você é de Portugal? Esse lugar Pirtugaltenho é uma cidade em Portugal, eu acho, né? Eu não sei, acho que sim. Ou é a Ana Bela do Nordeste? É você, Ana, que está aí? Bom, depois você me conta, tá bom? Então, gente, é isso. Eu vou finalizar a nossa gravação. Agradeço vocês que estiveram participando até agora. Deixa eu ver como é que eu paro aqui a gravação. Olha, finalizando aqui, depois eu vou encerrar ao vivo. Muito obrigada. Ana é de Portugal. Ah, que legal. Maravilha que você já está. Que bom que saber que chegou aí em segurança, que chegou bem, que às vezes demora para chegar, mas chega tudo certo, né? E amanhã, então, nós vamos estar aqui reunidos para falar sobre os recursos lúdicos. Então, eu vou falar, sim, um pouco mais sobre o baralho, vou falar sobre alguns jogos, sobre, né, essa leveza que a gente pode trazer. Então, hoje foi bem denso, né, bem profundo, bem para dentro. Amanhã a gente vai estar nesse movimento, cruzando a ponte para o outro lado, né, de expansão e luz. E eu vou esperar por vocês.